Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. São novas a cada dia, se renova a cada manhã. Nós estamos aqui mais uma vez nesse domingo para nós fazermos a nossa reflexão dos textos bíblicos. Nós não tivemos na semana passada e hoje eu gostaria de retornar num texto que nós já conversamos, já falamos, já fizemos uma reflexão, que é o texto de João 4, de Jesus no poço de Jacó junto com a samaritana. E nós puxamos uma palavra, uma frase que Jesus diz, só isso para a gente poder dar início ao nossa reflexão. Jesus está ali no poço, cansado, com sede, e vem ali uma samaritana, uma mulher. Nós sabemos dos problemas que existiam entre os judeus e os samaritanos, e também a cultura em relação ao homem e à mulher. A cultura de que o homem não falava, principalmente um judeu, quase não falava nem com as mulheres judias e principalmente com a samaritana. Mas Jesus ele vem quebrar os paradigmas, ele vem com outro pensamento. Jesus já está muito mais além, né? Plus ultra. E ele pede água à mulher. E a mulher diz: como é que você é judeu e você pede água para mim que sou uma mulher samaritana, né? Aí Jesus vai dizer algo para ela no versículo 10 do capítulo 4 de João, que replicou-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, né? Se você conhecesse o dom de Deus. Esse dom aqui no caso é um presente. Ou seja, se você conhecesse o presente de Deus, né? Ele continua aqui, né? E ele vai falar assim: se você conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me água. Quer dizer, se você soubesse quem é o dom e quem sou eu, né? Você pediria a água e eu daria para você águas vivas, do que fluiriam no seu interior. E então Jesus vai dizer que se você conhecesse esse presente, dentro da história da humanidade, nós temos um dos primeiros escritos de livro mesmo, narrativa, epopeias, no caso de Homero, que é a Odisseia. E dentro da Odisseia nós temos o cerco à cidade de Troia. Por 9 anos cercaram a cidade de Troia, depois eles vão chegar ali, está Aquiles, está Ulisses e todo aquele pessoal lá que está envolvido, Heitor e tudo, Paris e tudo. E nós temos ali então um presente que é colocado diante da cidade de Troia, nos seus portões ali, que não conseguia penetrar os judeus. E nós sabemos então hoje que se diz o presente de grego, que foi o cavalo que foi introduzido no centro da cidade, e ali estavam os soldados gregos, e eles então depois da noite saem e conseguem dominar a cidade. Então é dito um presente de grego. Não é um presente de grego algo que pode te atrapalhar a sua vida, te prejudicar, não. O presente é uma questão, uma coisa bem simbólica, e que diz muito em relação à pessoa que é presenteada e a pessoa que presenteou. E se diz muito a questão do presente. Não é apenas um pacote, né? Não é um simples pacote que você dá para outra pessoa. Ela está embutida de algumas coisas ali. Então, talvez até por educação nossa, nos nossos sentimentos que nós temos em relação ao outro, que também, tanto o outro que recebe quanto que dá, ele então vai ensinar a cada um deles, né? Essa questão do convívio, da amizade, do amor, essas questões que não envolvem o dinheiro, mas que seria o mais importante seria envolver o sentimento que é dado pela pessoa que presenteia a outro, né? Então nós deveríamos entender que o presente é secundário. O que importa mesmo é a intenção, né? A intenção é a central. E nós sabemos, eu não posso dizer também que ele seja secundário, ele também é importante, porque é muito bom você receber presente, e também é muito bom você ganhar o presente também. É um ato de sensibilidade daquele que oferece e daquele que recebe também, de se alegrar também naquilo, né? E talvez dentro dessa questão de presentear está também embutido muitas coisas de nós mesmos naquilo que nós oferecemos para o outro, né? Bom,
Então, Jesus aqui está oferecendo para a mulher algo que ela não conhece, que ela desconhece, que seria, e dizendo para ela, se você for conhecesse o dom de Deus, né, o presente, que esse presente, na verdade, seria Ele próprio, né? O presente seria Jesus se dando pela humanidade, né? Nós precisamos, então, ressaltar que os presentes, tem presentes que são comuns e presentes que são muito especiais, né? O que vai demonstrar o valor daquilo que é dado pelo presenteador, né? São especiais e nós nos alegramos muitas vezes com isso aí. Então, o presente não é quando você vai para a casa de alguém e você passa e se esquece e no decorrer do caminho que você vai indo para se encontrar e você passa e compra uma coisa rapidamente. Vamos comprar aqui, vamos... Não. O presente ele é importante quando ele demanda um tempo, né? Um tempo de preparo, quando ele demanda a preocupação do relacionamento com aquele que vai ser presenteado, a preocupação com o gosto, com a fineza da outra pessoa, do que ela gosta, do que ela sente, do que ela precisa. Então demanda-se um tempo, não é algo que nós deveríamos chegar e presentear, bom, acabou e tudo, né? E nem talvez fosse também a questão do preço, de ser uma coisa muito cara. Talvez as coisas mais simples que nós possamos presentear o outro seja importante para aquele que é presenteado. Bom, dentro do texto aqui de João, Jesus vai se comunicar com essa mulher, vai se revelar a ela como o Messias, né? Aquele que era esperado pelos judeus e pelos samaritanos também. É interessante porque você dar o presente não é uma coisa obrigatória, né? Porque você tem que dar o presente, eu tenho que levar alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa obrigatoriamente, mas não, algo que você vai fazer se movido pelo amor, pela empatia, pela alteridade em relação a outros, né? Algumas pessoas vão emitir o sinal do que deseja, do que quer ganhar, outras pessoas vão falar para nós claramente do que elas desejam, ainda mais se a pessoa for mais chegada, né? Como nós podemos entender essa questão de Jesus? Num texto de 2 Samuel, nós temos, no caso, no capítulo 9, 2 Samuel, nós temos um relacionamento, um encontro entre Davi, o rei Davi, e o filho, o neto, no caso de Saul, o ex-rei, que é Mefibosete, que era filho de Jonathan, que era filho de Saul. Então era um neto de Saul. Era a única pessoa que sobrou da família de Saul, que poderia reivindicar o trono, do trono de Davi, né? E Davi, então, ele vai, depois que acalmou um pouco o reino dele, que ele traz, ele vai reinar sobre Hebron e Judá e também sobre Israel, ele traz a arca e depois ele pergunta, existe alguém da família de Saul, né, que eu possa usar de resede? A resede é a bondade, é a misericórdia, né, que seria também um presente, né? Tem alguém que eu possa presentear, né, da família de Saul, de Jonas. Aí disseram, tem Mefibosete, que é o filho de Jonas, e Jonas era muito amigo de Davi. Davi então manda chamar o Mefibosete diante dele, e o Mefibosete até acha que vai ser morto, né? E Davi então vai falar com ele, olha, não fique dessa maneira, não fique preocupado que se você vai morrer, porque ele, na verdade ele queria usar de benevolência para com o Mefibosete. Aí o Mefibosete vai chegar, ele vai falar assim, olha, você é filho do Jonas, eu vou restituir tudo que é da casa de Saul para você, né? Todas a casa, tudo que ele tinha, você vai herdar. O que ele não precisava fazer, porque o Saul já era o ex-rei morto, e Mefibosete seria uma pessoa que poderia tentar tirar o trono de Davi. Não que Davi fosse bonzinho, Davi não era bonzinho nada não, né? Mas aqui ele está usando mesmo de misericórdia, talvez um momento de bondade dele, e também talvez por ele tentar placar também a vontade de Mefibosete de tomar o reino dele, ele então vai oferecer para o Mefibosete as coisas do avô, né, a riqueza. E o Mefibosete vai dizer algo interessante no capítulo 9, do verso 8 do 2 Samuel,
quem é teu servo, né? Quem é o teu escravo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Tá? Então Mefibosete achou que ia ser morto, e quando ele ouve as palavras do Davi, que queria usar de resede, de benevolência, de bondade, de misericórdia com o filho do amigo dele, o Jonatas, e o neto de Saul, o ex-rei, o Mefibosete vai então declarar dessa maneira: por que, né? Quem é o teu servo, o teu escravo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? E depois que ele fala isso, o Davi não só fala para ele: olha, você não vai apenas herdar a riqueza do seu avô, do seu pai, você também vai comer comigo na mesa. Não é? Você vai comer por todo o tempo da sua vida, para sempre, a minha mesa. Vai sentar comigo na minha mesa. Isso é um tipo de dom, um tipo de presente de uma pessoa que não merece, né? E ela é presenteada. Então, o que envolve essa grande dádiva do presente, de ser dado o presente, é essa dupla alegria. A alegria da pessoa que oferta e a alegria da pessoa que recebe o presente, né? E isso envolve um tipo de comunhão, de afeto entre as duas pessoas. E é precioso isso em relação ao seu próximo, né? Talvez na singeleza das pequenas coisas. Isso aqui foi uma coisa maravilhosa, muito grande. Aquilo que Jesus ofereceu, que disse para a mulher samaritana, é maior ainda, que seria ele como presente. Mas nós temos na simplicidade, no nosso cotidiano, algumas coisas que nós podemos fazer. Por quê? Por que deveríamos fazer de sermos nós os presenteadores para as outras pessoas? Apesar de nós acharmos que nós não temos nada. E nós temos muita coisa assim. Nós temos, interessante, porque o que Jesus estava falando era uma coisa que iria impactar não só a mulher, como a cidade dela e também até o mundo, né? Uma coisa importante. E às vezes a gente acha que a gente não tem nada, e nós temos às vezes até uma palavra de conforto para a pessoa. Isso é um presente, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de sustentação daquela pessoa que está passando por alguma necessidade. Bom, olha só, o que nós temos? Nós temos o seguinte, né? Então, qual foi o dom que Deus nos deu? Qual é o dom que Deus nos dá? Qual é o dom que Jesus falou para aquela mulher? Qual é o presente? Qual é o presente? No texto, no texto não, é um texto assim do Philip Yancey. Ele vai contar no final do seu livro a Maravilhosa Graça, um acontecimento que houve em junho de 88, lá no estado de Wembley, quando foi apresentado lá um concerto em função da África do Sul, Nelson Mandela, e apresentado ali vários grupos de rock, várias pessoas famosas, vários artistas, e no final do evento vai ser chamada uma mulher, que é uma americana que morreu agora em 2019, uma cantora, uma tenor ali, Jessie Norman, e ela vai cantar uma música chamada famosíssima Amazing Grace, né? Maravilhosa Graça, que foi escrita por um inglês, se eu não me engano é o John Newton, lá por idos de 1700 alguma coisa. Esse cara, ele era um traficante de escravos, e ele tem um problema muito sério numa das viagens de navio dele, e ele promete que ia mudar de vida. E se Deus o abençoasse, Deus não deixasse ele morrer. E ele não morre, então ele se transforma num adorador de Deus. E só que ele continua ainda por quase 10 anos ainda traficando os escravos da África para a Europa. E num dado momento ele deixa aquilo e vai estudar teologia, e depois ele se torna um pastor, um reverendo no caso, das igrejas lá de Londres lá. E ele deixa essa vida dele de traficante, de escravo, e vai compor alguns hinos. E esse hino, Amazing Grace, é um hino que ele é super tocado, que é a maravilhosa graça de Deus, né? Para um pecador que nem eu, né? Ele fala assim: um pecador que nem eu, que o Senhor perdoou, que o Senhor
deixou para trás os pecados e levantou a sua mão sobre a minha vida. Tipo, mais ou menos assim é o texto desse clérigo anglicano, o John Newton. E a Jessie Morgan, então, Norman vai cantar em Wembley. Depois, então, você imagina, depois de tantos grupos de rock cantando tudo, e o pessoal tudo ali efervescido, né? E ela vem sozinha, essa soprano, não sei se é soprano tenor, essa cantora de ópera, e só ela, a capela, e começa a cantar a música. E depois o pessoal começa, todo mundo, aquela fervilhação, todo mundo gritando, pedindo lá os outros grupos para ser tocado, o The Gun The Roses lá e tal, e aí ela vai cantando e o pessoal vai silenciando, e no final da música dela, da quarta, quinta estrofe, todo o estádio também canta junto com ela. 77 mil pessoas que cantam Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa. Então, o que é a graça? A graça é você dar para alguém, né, algo que ela não merece. Isso é a graça. E eu creio firmemente que nós não merecíamos o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, toda a sua graça, toda a sua, todo o seu perdão, toda esse cuidado que Deus tem para com nós. Nós não merecíamos isso. E nos foi dado esse dom, esse presente, sem exigir nada de nós. Muitas vezes, é verdade, nós damos presente para uma pessoa que não pode retornar para nós aquilo que nós demos, né? De outra forma, com outro presente, né? Talvez por outro meio. E isso foi que Deus fez com nós. Foi isso que Davi fez com Mefibosete. Alguém que não poderia retribuir nada ao rei, alguém que não poderia dar nada ao rei porque ele não tinha nada, né? Na verdade, ele perdeu tudo porque o seu avô morreu, o seu pai morreu, e o reino, a linhagem de Saul não estava, só sobrou ele, não tinha ninguém para retornar ao trono. Então isso é você receber de Deus algo que você não merece. Então esse amor, essa bondade, esse perdão, esse cuidado, nós não merecemos. Deus nos dá de graça, Deus nos dá sem exigir nada de nós. E então seria necessário, porque é interessante que no capítulo 15 de João, diz assim: ninguém tem um maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Né? O outro texto de Jesus fala assim: alguém pode dar a vida dele em favor dos amigos, mas pelos inimigos, ninguém. Mas ele deu a vida em favor dos inimigos deles, que somos nós, né? Que somos nós, que contrário a tudo aquilo que Deus quer, é que nós fazemos. Então nós recebemos a graça, o dom da graça, o favor imerecido, né? Se nós entendemos então que esse amor foi dado para as pessoas que não merecem, pessoas que estão totalmente longe de Deus, que não querem saber, que não se preocupam com o próximo, porque esse é os mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Mesmo as pessoas que se dizem até cristãs e que vivem dentro da igreja, não conseguem entender essa relação de quem é Deus e de quem é o próximo. Então nos foi dado essa graça, esse favor imerecido. Nós não merecíamos e recebemos o dom. Não é um cavalo de Troia, dos troianos, ou um presente de grego para nós. Foi algo que foi dado com todo esse envolvimento, com todo esse gosto de amor, com toda essa profundidade de nós sermos, a princípio, inimigos de Deus, mas mesmo assim ele nos amar ao ponto de dar um presente, um dom para nós. Ah, se você conhecesse o dom de Deus, que é Cristo Jesus se entregando por você. Né? Você pode encontrar aí outras coisas que você pode buscar, mas nenhuma delas, você não viu o Buda se entregar por você, você não viu Maomé se entregar por você, você não viu Kardec se entregar por você. Você está vendo Jesus se entregando, é um dom. Se você conhecesse o dom e quem é que fala contigo, né? Esse presente, essa graça, esse favor imerecido, esse presente imerecido, mas que está embutido com algo que é muito mais importante do que o pacote, do que o dinheiro, do que a beleza do presente que é dado. É essa singeleza,
essa coisa que talvez fosse para nós uma coisa irrisória, que é o amor de Deus, o amor de Jesus manifesto na entrega dele, no presente que é ele pela humanidade, por você e por mim. Bom, nós gostamos de receber presente? Gostamos. E esse foi o maior presente que nós poderíamos receber. Se você conhecesse o dom, se você conhecesse o presente de Deus, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por termos toda a vida, a respiração, de podermos contemplar esse dia, esse sol, e que a semana para você comece com alegria no coração, sabedor de que você foi presenteado com algo que você nunca pode retornar para a pessoa que presenteou para você, mas que é algo que fundamenta a sua vida, que fundamenta o seu coração, que fundamenta a tua esperança. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e que te dê uma semana maravilhosa debaixo desse sol, debaixo desse céu. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém.